guarda o cartão para vir na igreja lá na casa dele. Perché ci sono dei fratelli che persino lasciano la carta di credito a casa prima di venire in chiesa. Vai no shopping, leva o cartão. Vanno a fare le spese e portano la Vai carta. na feira, leva o cartão. Vanno al mercato e portano la carta. Vai viajar, leva o cartão. Vanno a viaggiare e portano la Vai carta. para a igreja, Vanno in chiesa. esconde o cartão. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais uma pérola do Ministério de Madureira, mais uma vez, Assembleia de Deus, mostrando para que vem. Então, pastor Samuel Ferreira, em uma viagem internacional, tá certo? Ele soltou mais uma pérola e tantas outras que ele costuma soltar. Nessa pregação aqui, ele soltou uma pérola, ele dizendo em alto e bom tom que só vai orar por quem ofertar. É isso? Só vai orar por quem colocar sua oferta, seu dízimo no gasofilácio. Então é essa matéria que mandaram para mim, eu fui marcado nessa postagem, a gente vai comentar sobre isso aqui. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando nesse deserto absurdo das Assembleias de Deus, tá certo? Deixa eu contextualizar aqui. Há algumas semanas atrás, o pastor Samuel, ele esteve comemorando o aniversário dos seus netos, tá aqui, ó, em Paris, na França. Isso foi noticiado pelo Assembleanos de Valor, né? Assembleano de Valor, gosta de... Tá aqui na matéria. Um momento de lazer e descontração, após semanas em luto pela passagem de sua esposa Bispa Keila. O bispo Samuel Ferreira compartilhou em suas redes sociais momentos de felicidade e descontração ao lado de sua família em Paris, na França. Especialmente os seus dois netos, Samuel e Manuel, que celebraram o aniversário. O líder do Ministério de Madureira aparece ao lado de seus filhos, pastor Manuel Ferreira Neto e sua nora Marione, né? O que é que eu faço aqui? Então, só para contextualizar você, eles estavam em viagem, tá certo? Não missionária, mas uma viagem para descontrair, uma viagem para espairecer a mente na Europa. E nessa viagem, possivelmente foi o que mandaram para mim, aconteceu este culto aqui, onde ele soltou essa pérola. Eu gostaria de comentar a fala do pastor aqui nesse vídeo. Vamos lá. Guarda o cartão para vir na igreja lá na casa dele. Perché ci sono dei fratelli che persino lasciano la carta di credito a casa prima di venire in chiesa. Vai no shopping, leva o cartão. Vanno a fare le spese e portano la carta. Vai na feira, leva o cartão. Vanno al mercato e portano la carta. Vai viajar, leva o cartão. Vanno a viaggiare e portano la Vai carta. para a igreja, Vanno in chiesa. esconde o cartão. La bancomat rimane a casa. Então, irmãos, Fratelli, aprendendo com o pastor Tiburcio, imparando dal pastor Tiburcio, vamos pegar a nossa oferta. prendiamo la nostra offerta. Pega a sua oferta. Prendi la tua offerta. Eu não quero constranger você, Io non voglio metterti in imbarazzo, mas depois eu vou orar ma dopo ti darò. só para quem vai ofertar. Pregherò soltanto per coloro che Não, offriranno. isso é maldade. Ma questa è una cattiveria allora. Não, eu quero Eu não quero abençoar constranger quem vai você. Io voglio benedire coloro che longe offriranno. de alguém Lungi, ser amaldiçoado. lungi di maledire Mas eu qualcuno, quero ter a oportunidade. ma vorrei avere Di l'opportunità di benedire coloro che Pega offriranno. aquela Cara, é impressionante isso. Impressionante isso. Eu gostaria de usar essa situação para pedir a você que gosta de praticar a prática do dízimo. Meu filho, você sabia que não existe uma linha sequer no Novo Testamento que sustente tal prática?
Eu já falei isso aqui exaustivamente. Inclusive, eu tenho uma série de vídeos falando sobre a prática do dízimo não é cristã, certo? Eu vou deixar o link aqui no card para que você entre lá. Nesta série de vídeos que eu tenho aqui no canal, eu estou confrontando alguns expositores dos dias atuais. Tenho vídeos confrontando Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Rodrigo Mocelin, pastor Osiel, pastor Eliseu e outros pastores que tentam justificar a prática do dízimo para a igreja. Tá certo? Entre lá nessa série de vídeos e aprenda um pouco como desconstruir a prática do dízimo. Não é para a igreja. Pelas seguintes razões, eu quero dizer a você por que, Pedrosa, a prática do dízimo não é para a igreja. Jesus não falou sobre dízimo? Você poderia até me perguntar. E para isso você iria ter que usar um texto isolado do seu contexto, Mateus 23 e 23. É só aquela perícope ali, para tentar justificar essa doutrina que não é apostólica. Está entendendo? Mateus 23, Jesus Cristo está fazendo uma crítica construtiva contra os escribas e fariseus. O público-alvo de Jesus ali são judeus, escribas e fariseus hipócritas. E se você olhar toda a narrativa, Jesus vai falar mais de 9 vezes a palavra ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Certo? Então são 9 situações em que eles são confrontados, e principalmente na situação do dízimo, da prática do dízimo. Mas o cerne da questão de Mateus 23, Jesus pouco está se preocupando com a prática, até porque os judeus são praticantes do dízimo. Então Jesus não está se preocupando com a prática, Jesus está se preocupando com o essencial. E o que é que Jesus está se preocupando ali em Mateus 23, Pedrosa? Justiça, misericórdia e fé. É isso que Jesus está se preocupando. O cerne da questão é essa. Jesus vem resgatar valores perdidos que os escribas e fariseus, doutores da lei, haviam negligenciado. Então, meu filho, quando o seu pastor tentar empurrar goela abaixo, Mateus 23, 23, tentando justificar a prática do dízimo, diga para ele, pastor, Jesus ali está tentando resgatar valores perdidos que os escribas e fariseus haviam negligenciado, justiça, misericórdia e fé. Jesus pouco está se lixando para a prática do dízimo, até porque o público-alvo ali é judeu. Está entendendo? É judeu. A época em questão ali ainda é a lei. Jesus estava vivendo debaixo da lei ainda. Está entendendo? A nova aliança começa de Atos dos Apóstolos para frente. Quer outra justificativa? Então, se o seu pastor milionário não suportar essa questão aí, ele não vai querer, se o seu pastor milionário não quiser te ouvir nessa argumentação, você vai fazer o seguinte, você vai chegar para ele e vai dizer assim, então pastor, me explica uma coisa, por que Paulo, que escreveu 13 cartas, nunca falou na prática do dízimo? Porque Paulo ensinou tantas coisas doutrinariamente Porque Paulo ensinou aos gentios tantas doutrinas elementares do evangelho e nunca ensinou a prática do dízimo. Gentio não sabe o que é prática do dízimo, mas Paulo nunca ensinou os gentios sobre essa prática. Se ele não quiser aceitar essa argumentação, use para ele, tá certo? Use para ele a seguinte argumentação. Pastor, em 2 Coríntios 8 e 9, há uma fome na Judéia, tá certo? E Paulo, ele estabelece um modelo de arrecadação de donativos para atender os necessitados. Se a maioria dos cristãos daquela época era judeus, então por que Paulo não cobrou o dízimo deles para ajudar os necessitados, pastor? Mas pelo contrário, além de Paulo não falar sobre a prática do dízimo, Paulo estabelece um novo modelo de contribuição. E nesse modelo de contribuição que Paulo estabelece em 1 Coríntios 8 e 9, Paulo coloca 3 critérios. O critério da voluntariedade, o critério da proporcionalidade e o critério da generosidade.
Está lá no texto. Então, Paulo não fala de dízimo. Paulo fala de contribuição seguindo 3 critérios, 3 princípios: voluntariedade, proporcionalidade e generosidade. Você vai quebrar ele nas pernas. Ele vai ficar olhando para você, não com bons olhos, porque esse povo que está dentro do sistema vive da prática do dízimo. Está entendendo? Então, assim, você não é e nunca foi obrigado a praticar o dízimo. Certo? Você não é obrigado. E se você deixar de praticar o dízimo, não vai vir maldição sobre sua vida. O migrador, o cortador, o ceifador não vai aparecer. Tá entendendo? Eu tenho vídeos aqui falando sobre essa questão de Malaquias 3:10, ok? É só você ver aí e seja edificado no processo. Então, assim, o que você acha dessa situação, dessa fala do bispo sobre essa questão de que não vai orar por aquele que não vai ofertar? O que é que você acha? Isso foi constrangimento? Tá entendendo? Isso foi pressão psicológica para a pessoa contribuir ali, ofertar ali? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que você achou da fala do bispo. Você concorda, discorda? Comente, curta, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe, até a próxima.